Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Depois da semana aí de descanso, agora retomaremos as atividades, né? Hoje nós faremos daquela lista preparatória 3 exercícios, 2 da AP e do Enem, para a gente se familiarizar com esses temas estudados aí, é um aprofundamento, né? E lembrando que esses temas não costumam cair na ETEC, né? Que é o que a gente estudou, funções exponenciais e funções logarítmicas, né? Então vai cair na prova da AP, que está prevista aí para o final do mês de outubro, né? Para a gente dar início. E no Enem também cai, né, alguns temas sobre isso, tá? Então vamos fazer a primeira questão de hoje, a questão do Enem 2019, que vem desta maneira, né? Vamos ver aí. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimento que possui o rendimento constante a juros compostos de 5% ao mês. Então é a situação da matemática financeira envolvendo juros compostos, tá? Esse fundo possui 5 tipos de carência. Carência é o tempo mínimo, ele está explicando, né? Então nem vou falar muito. Tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente, ou seja, o dinheiro fica parado lá numa determinada conta, tá? Os planos de carência são o plano A 10 meses, o plano B 15 meses, o plano C 20 meses, o plano D 28 meses e o plano E 40 meses. Bom, então continuando aí, o objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicial duplique, ou seja, era R$ 200, vai passar a ser R$ 400, tá? Então é isso que ele está falando aí, o duplo. Quando somados aos juros do fundo. Considerando as aproximações de log de 2 igual a 0,30, log de 1,5 igual a 0,02, ou seja, é um exercício de logaritmo, né? Isso aí é óbvio porque ele deu essas informações e a gente vai precisar usar. Já adiantando, né? Esse tipo de estrutura é o que costuma cair na AP também, tá? Por isso que eu peguei esse exercício do Enem para a gente poder analisar. Para que esta pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, ela deve optar pelo plano, aí tá lá o A, B, C, D e E, que foi o que apresentou lá. Ou seja, nós vamos ver essas condições, vamos calcular o valor que der em relação ao tempo, vai ser uma dessas alternativas A, B, C, D e E. Tá? Bom, então a fórmula dos juros compostos, igual a gente desenvolveu em aulas anteriores, é essa daí, né? O M é o montante, o C é o capital inicial, o 1 ele é referente a 100%, ou seja, se eu pegar 100 dividido por 100, transformando aí na taxa decimal é igual a 1, esse I é a taxa de juros e o T o tempo, tá? Então nós vamos identificar algumas informações, obviamente, né, vai sobrar uma só, porque a fórmula ela só tem sentido se você tiver alguns números, né? E dependendo desses números você vai calcular um somente, né? Que aí a gente consegue resolver aplicando as ideias das equações, isso no caso aqui seria exponenciais ou logarítmicas, tá? Então o M é o montante, ou seja, ele quer dobrar o capital, ou seja, o montante vai ser R$ 400. O capital inicial, que ele falou, o depósito inicial lá, né? Que é o C, né, representado aí na fórmula, que é a abreviação de capital, R$ 200. A taxa de juros, lembrando que a gente sempre vai trabalhar com a taxa decimal, a forma decimal, né? Ele falou que é 5%, então nós vamos transformar em forma decimal, ou seja, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, porque por 100 porcentagem, né, na escala de 0 a 100, 5 dividido por 100 é igual a 0,05, tá? Então, o I ali é 0,05, nós vamos somar com aquele 1, né, que aí vai passar, né, vai ser 100% mais o 5%, vai dar 105% no total, né?
e o t a gente não sabe, tá? Isso aqui, só para adiantar para vocês, é um clássico, né, das aplicações do logaritmo, né? Que é a ideia de usar a parte de juros compostos juntamente com o logaritmo, tá? Bom, então eu vou substituir aqui na fórmula e aí vai ficar dessa maneira aí, né? O m é igual a 400, tá lá, 200 é o valor do c, o 1, que é da fórmula mesmo, sempre vai ter, né? O 0,05, que é 5%, faltou só o t, né? O que você vai fazer? Você vai somar primeiro o que está entre parênteses, vai ficar um real, vou pôr assim que eu acho que fica mais fácil, mais 5 centavos, quanto que dá, e esse 200, ele está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir, você vai simplificar. Depois você vai chegar num tipo de equação que a gente chama de equação exponencial. Como não dá para a gente igualar as bases, porque as bases é impossível, uma vai ficar um número inteiro, outra vai ficar um número decimal, você vai ter que usar a ideia do logaritmo, o logaritmo dos dois lados, e aplicar a propriedade da potência do logaritmo, que a gente chama popularmente de peteleco. Na apostila tem um exercício praticamente igual a esse, né? Na apostila do caderno São Paulo Faz Escola, né? Tem o último exercício que nós fizemos aí, que é praticamente igual a essa ideia. Dá uma olhadinha lá, tira as dúvidas. Se tiver mais dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp para a gente tentar ajudar, tá? Então aí calcula o valor do t, que é o tempo de carência para o plano que ele falou aí, tá? Bom, atividade aí, o exercício 6, tá? Ele não é muito difícil, caiu na AP de 2018, creio que vai cair alguma coisa nesse sentido na AP desse ano, do ano de 2020, que é a análise de gráfico de funções ou exponenciais ou logarítmicas, certo? Aí tá aí, ó. Analise o gráfico da função apresentada a seguir. Esse gráfico, né, ele é um gráfico decrescente, isso é importante a gente saber, e aí a gente vai tentar analisar. É uma função exponencial porque passa no 1 lá, né? Porque todo número elevado a 0 igual a 1, tá lá passando lá, faz essa curva, né? Depois o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ver qual é a representação algébrica, ou seja, qual é a fórmula que descreve aquela função lá, tá? Como é uma função exponencial e ela é decrescente, então eu peguei lá da parte da apostila que a gente fez, né, o padrão matemático dessas fórmulas. Então ela é y igual a x, esse a é o número e está o x porque é uma função exponencial, ou seja, a letra está no expoente. Ali está a notação matemática, que significa que aquele a ele tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, é um número 0, alguma coisa, 0,3, 0,4, 0,80, alguma coisa nesse sentido, tá? Lembrando que isso também pode ser escrito em forma de fração, né? 1 sobre 2, por exemplo, está dentro daquele intervalo lá de forma de fração, tá? E aí o que acontece? Nesse caso aí, ele colocou, né, as equações aí, né, que ele falou de representações algébricas com expoente negativo. Precisa lembrar dessa propriedade aqui da matemática também, né, para ficar mais completo o exercício, né? O expoente negativo eu posso representar numa forma fracionária, né? E para ajudar vocês aqui, eu vou tirar algumas alternativas, porque geralmente pelo padrão da AP, ele vem algumas alternativas referentes ao segundo bimestre que nós estudamos, que é funções do primeiro, funções do segundo grau. Então, a alternativa A, ela não pode ser, porque tem x elevado a 2, é uma função exponencial, né? Então, ela não pode ser. A alternativa B, igualmente, porque é x elevado a 2 também. Então, isso é uma função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Eu deixei essas daí, daria para eliminar mais alternativas, mas eu deixei essas daí para vocês poderem analisar e ver qual daqueles gráficos lá pode ser apresentado por essa representação algébrica, tá? E deixei também aí para vocês, para relembrar, né, a propriedade com o expoente negativo, que é preciso, caso tenha dúvida, é preciso aplicar aí nessas funções, tá? Então, é uma função decrescente. Qual dessas representações algébricas tem esse formato de uma função decrescente, que é aquele valor do A, ele está entre 0 e 1, tá? Bom, então, agora o exercício 7, que é da AP 2019,
que é a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá daquela questão do Enem, né? Então a gente vai dar uma analisada aqui e vamos ver qual é a situação aqui. Eu achei que essa aqui está até um pouquinho mais difícil do que aquela questão do Enem. Tem uma, que nem diz vocês aí, uma pegadinha, né? O site pt.wikipedia.org.wiki barra cafeína informa que uma xícara de café contém cerca de 100 miligramas de cafeína, cuja a média vida no corpo humano é de aproximadamente 3 a 7 horas, que vai depender do organismo, né? Supondo que a cada 4 horas, depois de ingerido o café, a concentração de cafeína no sangue caia pela metade. Então, o que acontece aí? É uma situação que está diminuindo, né? Ou seja, decrescente, ele vai falar aí. Podemos modelar, ou seja, o modelar seria pegar uma situação real e transformar para uma linguagem matemática, né? Podemos modelar essa situação pela função do decaimento exponencial, ou seja, uma função que está diminuindo. Então aquele A, né, ou seja, o número que vai ficar ali representando a base de uma potência, ele tem que estar na situação que a gente falou anteriormente, vou repetir novamente, entre 0 e 1, 0, alguma coisa, tá? Então a função que ele deu, essa é o Q de t, igual a 100 vezes 0,84, ele vai dar t. Então esse 0,84 é um número entre 0 e 1, isso caracteriza uma função exponencial decrescente. Tem que ficar atento a esses detalhes, ao padrão matemático aí, né? Onde Q de T é a concentração, né, de cafeína, ou seja, a quantidade de cafeína que tem no sangue ou no corpo humano, e o T é o tempo em horas de consumo, né? Então, pegou lá a situação, então 100 miligramas de café fica de 3 a 7 horas aí, tá? Bom, então, continuando a leitura, segundo a situação descrita acima, uma pessoa que ingeriu uma xícara de café às 7 horas da manhã, isso é uma informação importante, né, para a gente poder responder, e ainda terá 16 miligramas de cafeína no sangue, aproximadamente aí tá lá a situação. Então começa com 100, né? Isso aí foi variando, obviamente, né? Uma tendência, como ele falou que a cada 4 horas diminui a metade, então depois de 4 horas vai para 50, né? Depois de mais 4 horas vai diminuindo, e deu para entender mais ou menos a ideia, né? E aí ele quer saber, após se ele ingeriu às 7 horas da manhã, né? Tem 16 miligramas aproximadamente aí, né? Depois de quantas horas chegou isso daí, tá? Começando com 100 e vai diminuindo. Tem os logs, todos eles aí, todos não, né? Alguns aí você vai precisar usar para resolver o problema, né? E aí ele quer saber 7 horas, passando aí esse período, quanto tempo depois aí tá as horas aí referente ao problema. Bom, a fórmula, né, a situação aí, a função que ele colocou foi essa, né, o 100 é o instante inicial, o 0,84 aquela constante que a gente chama de A, e o T está fazendo o papel de X, né? O Q de T a gente vai substituir pelo dado que ele deu no exercício, mas é importante, até coloquei aqui, porque se você não pensar nessa situação, você pode marcar a alternativa errada. Ele ingeriu a quantidade de café lá, né, o horário que ele falou, às 7 horas da manhã. Então nós vamos ter que pensar nas horas que deu aí, contando a partir das 7 horas da manhã, só para entender. Se a gente calcular o valor do T e esse T foi igual a 5, nós não vamos marcar 5 horas lá, né? Nós vamos pensar 7 mais 5, que é igual a 12 horas, ou seja, meio-dia. Tem que pensar nesse valor que ele deu aí, senão você vai marcar errado, né? Então, tem que calcular o T e somar esse T com as 7 horas. Ou seja, das 7 horas que ele ingeriu o café até tal horário que ficou com 16 miligramas de café. Bom, então aqui o Q de T ele deu igual a 16. Esse 16 a gente vai ter que usar. E o T a gente não sabe, a gente vai ter que calcular, tá?
Então repara que é praticamente igual, né? Eu montei aqui o valor, substituindo o Q de t igual a 16, então fica 16 igual a 100 vezes 0,84 elevado a t. Esse 100 ele está multiplicando, passa dividindo, né? Então aí você vai dividir, vai perceber a situação que vai ser difícil igualar as bases, né? Então você vai ter que aplicar novamente a ideia do logaritmo. Por isso que lá no enunciado ele deu aquelas informações dos logaritmos lá para você poder utilizar, né? Então vai fazer log dos dois lados e depois aplicar aquela propriedade da potência que é chamada do peteleco. Só para lembrar, né? Esse t ele vai estar no expoente, ele vai tombar, vai estar multiplicando este logaritmo. Lembrando que é necessário fazer todos os exercícios ou boa parte dos exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, que senão você não vai entender bolufas nenhuma desses exercícios aqui, tá bom? Então é isso. Na quinta-feira eu vou postar mais alguns exercícios aí dessa lista preparatória. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp, né? E não deixa acumular, hein? Que já está chegando a prova da AP. Bom, até!